hoje para a gente abordar um assunto que eu tenho certeza que está na sua cabeça, que você já ouviu falar sobre isso, que você está com essa dúvida e isso está martelando aí dentro de você, eu tenho certeza disso. Para quem não me conhece, está acompanhando pela primeira vez as minhas lives, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como Encantador de Bebês, e estou aqui sempre para ajudar você com o seu bebezinho que sofre com cólica, com refluxo, para ajudar a tirar essas dores de vez do corpinho dele. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza, como eu falei, que está preocupando você, que é a questão do refluxo. Então hoje você vai conseguir sair daqui sabendo até quando o refluxo é considerado fisiológico, até que ponto eu preciso me preocupar, a partir de quando eu tenho que começar a intervir, quando que eu preciso propor uma ajuda para o bebê quando você percebe que ele está vomitando. Então existem aí algumas questões que provavelmente você já deve ter ouvido em relação ao refluxo, que muitas vezes é normal, que o refluxo acontece mesmo, até os 3 meses dá para aguentar, que é tudo normal, mas não é bem assim. Então hoje você vai sair daqui sabendo sobre tudo isso. Eu espero que seja uma live esclarecedora para conseguir te ajudar. Então, quando a gente fala sobre refluxo, a gente precisa pensar ali na questão do bebezinho recém-nascido. Logo nos primeiros meses de vida, eles já podem começar a apresentar esse tipo de alteração. Então, o refluxo, aquela volta de leite que o bebê vai apresentar ali, ele pode começar desde o nascimento ou na sequência ali nos próximos dias de vida do bebê. Muitas coisas acontecem com o bebê desde o período da gestação. Eu costumo sempre falar sobre isso, porque é um ponto realmente importante da gente saber. Então, o bebê ele pode sofrer alterações durante a gestação, por conta de compressões que podem existir ali no crânio dele, depende da posição que o seu bebê adotou durante toda a gestação. Tem bebê que ficou transversal, tem bebê que ficou pélvico, sentado. Então isso favorece para algumas alterações, principalmente na região do crânio, na cabeça do bebê. Quando o bebê sofre algum tipo de alteração assim, ele tem uma tendência a sofrer com alguns sintomas, com algumas alterações de funcionamento. Então aqui, na base do crânio do bebê, existem nervos importantes que saem, tanto do lado direito quanto esquerdo, por um buraquinho que chama forame jugular, e por esse buraquinho passam aqui nervos importantes, e um deles é o nervo vago, um nervo que tem relação com a parte digestiva, ele tem uma resposta de funcionamento em relação à parte digestiva, ao estômago, à parte do intestino, então algumas estruturas importantes que esse nervo faz comando. Quando o bebê sofre algum tipo de alteração, algum tipo de compressão na sua cabeça, seja dentro do útero, como eu falei, ou às vezes pode acontecer durante o parto também, então se foi necessário utilizar o fórceps, né, aquele gancho para ajudar a tirar o bebê, ele pode ter sofrido algum tipo de compressão, ou mesmo até durante alguns primeiros dias de vida do bebê, por uma posição que ele acabou viciando, uma posição que ele ficou por muito tempo dormindo. Isso pode gerar algumas tensões, algumas compressões na região do crânio dele. E aí, quando ocorre esse tipo de alteração, essas compressões, isso pode favorecer para que esses nervos do corpinho dele fiquem alterados, que alterem essas funções dessa região, e isso pode começar a gerar uma sobrecarga de funcionamento digestivo. Então pensa comigo, um nervo, uma estrutura importante lá, que sai lá do crânio dele, sendo alterado por conta de alguma tensão que foi criada ou por conta de um achatamento, e isso favorecendo para que o bebê tenha uma má digestão, uma digestão ruim. Aí acontece o seguinte, o bebê logo nos primeiros dias, tendo toda essa alteração digestiva, tendo todo esse processo alterado de todo o funcionamento desse nervo importante, ele começa a ter algumas dificuldades nesse processo da digestão. E aí o bebê começa a ter alguns vômitos. Então esses vômitos são aí relacionados ao refluxo gastroesofágico que a gente fala, quando volta esse leite ali do estômago do bebê. Quando o bebê tem esses vômitos, ele começa a ter algumas reações importantes, principalmente se esse vômito começa a ficar contínuo e se esse vômito tem relação com essa má função desse nervo. Então, muitas vezes você vai ouvir falar, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, se não ouviu, você ainda vai ouvir falar, infelizmente ainda tem profissionais que falam isso, que até os 3 meses é normal, que você esperar até os 3 meses
é normal para que o bebê melhore desse refluxo de uma forma milagrosa, somente porque ele cresceu, porque ele passou dos 3 meses. Então, ainda existem profissionais desatualizados que falam muito sobre isso e é uma questão importante que a gente precisa abordar, por isso que eu sempre falo bastante sobre isso para vocês aqui. Quando o bebê tem uma alteração de funcionamento do organismo dele, seja um refluxo ou uma cólica, a gente não precisa esperar até os 3 meses para oferecer uma forma de ajuda para esse bebê. Porque é quase desumano a gente deixar esse bebê sofrendo com dor durante todo esse período de vida dele. Então, 90 dias de vida, a gente deixar o bebê sofrendo com dor dessa forma para esperar que de alguma forma milagrosa tudo vá melhorar. E nem sempre isso acontece, tá? Já cheguei a receber, como eu sempre falo, bebês de 5, 6, 7, 8, 9 meses ainda apresentando sinais de refluxo, de desconforto. Tem refluxo em relação aos alimentos também, os bebês que estão em introdução alimentar. Então, tudo isso por conta dessa alteração de funcionamento do organismo do bebê. Então, provavelmente você vai ouvir falar sobre isso. Até 3 meses é normal, o bebê vai vomitar mesmo, vai ficar irritado, vai ter cólica, não vai dormir bem. Só que agora você sabe que isso não é 100% normal. Então, a gente não deve esperar aí o pior acontecer com o bebê para procurar ajuda. Então, a gente tem... agora você tem conhecimento em relação a todos esses sinais que o bebê está apresentando. E aí, como eu falo para vocês, é desumano a gente deixar o bebê 90 dias ali sofrendo com dor, sabendo que existem formas da gente corrigir isso, existem formas de tentar melhorar. Então vamos lá. Em relação à questão da parte do refluxo fisiológico, como eu falei, vocês vão ouvir falar sobre isso, muitas pessoas vão te falar sobre isso, vão falar para você que o seu bebê é aquele bebê que chora e sorri, é o bebê que vomita e sorri, que é o bebê, o vomitador feliz, alguma coisa assim, é um termo assim que alguns profissionais acabam usando. Então, o vomitador feliz é aquele bebê que vomita e não reclama, que não chora, que não tem desconforto. Algumas vezes pode acabar acontecendo, mas não é sempre, tá? O bebê que ele tem uma alteração de funcionamento do organismo dele, do processo digestivo, ele vai ter essa volta de leite e isso vai começar a incomodar todo o sistema dele. Tanto o estômago quanto o esôfago, que é o tubo digestivo. E aí, quando o bebê começa a ter essas voltas de leite, vem associado o suco gástrico, que é aquele suco do estômago que ajuda a fazer o processo digestivo. E aí isso começa a quase que corroer as paredes do estômago, do esôfago desse bebê. Então começa a causar desconforto em toda a estrutura do corpo dele, porque isso está causando dor, está causando um desconforto para ele. Vão existir casos e casos, como eu falei para vocês. Existe ali o que algumas pessoas falam do bebê vomitador feliz, que é aquele bebê que vomita e não apresenta nenhum sintoma associado. Mas, se a gente parar para analisar, mesmo esses bebês que têm um vômito intenso e não apresentam nenhum sintoma associado, com o passar do tempo, são bebês que começam a apresentar alguns sinais. Então, quando você perceber que seu bebê começou a vomitar e a quantidade passou ali de 1 colher de chá, aí você já começa a ficar preocupado. Então, o que é o fisiológico que todo mundo fala, né? O que é o normal, o que é comum? Que o bebê tenha uma volta de leite de mais ou menos 1 colher de chá. Então, uma quantidade bem pequena mesmo, aquela quantidade que geralmente escorre pelo cantinho da boca do bebê, então que às vezes foi pela quantidade excessiva que ele mamou, ou no finalzinho da mamada ali ele acabou deixando um pouquinho na boca e escorreu, ele não conseguiu chegar a engolir aquele leite. Então esse vômito, essa quantidade que o bebê regurgita, é aquela quantidade que a gente considera tranquilo, que a gente não vê um problema excessivo em relação a isso. O bebê começou a ter uma volta de leite maior do que essa colher de chá, aí a gente já precisa ficar atento. Então o bebê vai começar a dar sinais para você de que tem algum desconforto ali no corpinho dele quando ele tem essa volta de leite. Então o bebê vomita, pode ser a volta em jato, pode ser uma volta numa quantidade grande, mas um leite mais coalhadinho um pouco, e aí depois disso o bebê começa a ficar irritado. O bebê vomitou, começa a ficar irritado, ele tem uma tendência a se jogar para trás. Então o movimento que ele faz
da região posterior do corpo dele de extensão. Então é como se ele fosse se jogar para trás para tentar fazer um alívio daquele desconforto. Porque imagina aquela queimação que o bebê está sentindo aqui. É mais ou menos você quando tem azia, sabe quando a gente tem azia? Quando come alguma coisa que faz mal? Então aquela queimação, aquele desconforto constantemente no bebê. E o bebê, como eu sempre falo, o bebê que tem refluxo, a gente precisa se colocar no lugar dele. Porque o único alimento que o bebê tem acesso é o leite. Seja o leite da mãe, seja a fórmula. E aí é o único alimento que esse bebê tem, vai mamar a cada 2 a 3 horas mais ou menos. E aí toda vez esse alimento vai causar dor e desconforto para ele. Porque se ele tem uma alteração de funcionamento, isso vai gerar uma sobrecarga de funcionamento no organismo dele. Diferente da gente, os adultos, a gente sabe que às vezes algum horário ou outro a gente tem uma digestão ruim, a gente sabe qual alimento que não faz tão bem pra gente. Então, quando a gente quer, a gente tem facilidade de evitar de ter essa queimação, né? De ter essa azia. O bebê não. Se ele não mama nem o peito nem a fórmula, ele não vai ter acesso ao alimento. Então ele não tem escolha, ele precisa mamar aquele leite para saciar a fome dele, só que ao mesmo tempo aquele leite está constantemente causando desconforto para ele. Então a gente precisa analisar que praticamente todas as refeições do bebê ele está tendo dor, diferente da gente, os adultos. Como eu falei, a gente consegue entender qual alimento que está fazendo mal para a gente sabe qual alimento que piora ali uma crise de desconforto estomacal, que causa uma queimação, que causa uma azia. E a gente consegue controlar isso. E aí, às vezes, a gente tem essa azia, esse desconforto, porque a gente abusou um pouco da alimentação no jantar ou no almoço, por algum motivo desse. E o bebê não, ele está tendo aquela dor constantemente. A cada 2 a 3 horas ele está tendo aquela queimação. Então imagina isso, imagina todo esse desconforto para esse bebê, o quanto isso é ruim para ele. Então a gente precisa entender e ajustar todo esse processo do organismo do bebê. Então, como eu falei, uma colherzinha de chá escorrido pela boca, seja um leite mais líquido, ou às vezes até aquele queijinho que sai, é tranquilo, então é uma quantidade que dá para a gente considerar tranquilo. Passou disso, a gente vai ver os sintomas associados e principalmente, se o bebê tem aquele bebê vomitador risonho, como eu falei para vocês, que muitas pessoas falam esse termo, que eu acho um termo absurdo, se o bebê tem essa volta de leite e ele não reclama, ele não sofre com desconforto, essa volta de leite pode interferir no ganho de peso desse bebê, porque ele está voltando uma quantidade grande ali, mesmo que ele não se irrite. Isso pode estar influenciando na questão do ganho de peso dele, porque ele está vomitando praticamente tudo que ele mama. E também na questão de que esse bebê ele pode estar num processo de alteração. Então, inicialmente ele pode vomitar e ficar tranquilo, mas com o passar do tempo esse bebê pode começar a ficar irritado, pode começar a ficar com desconforto. Então, essa é a questão desse vômito fisiológico, que vão perguntar para você: ah, mas o bebê chora, o bebê se irrita, ele tem algum sinal? Aí você fala: não, ele vomita, mas ele fica tranquilo. Ele vomita, mas ele não faz nada, ele não dá nenhum sinal. Aí a gente vai ficando de olho, porque o organismo dele está tendo um processo alterado, o organismo dele pode estar tendo aí uma alteração de funcionamento, essa inervação que está saindo lá da cabeça dele pode estar chegando com uma alteração de funcionamento até o estômago, uma resposta inadequada, e isso está favorecendo para que ele tenha todo esse desconforto que pode começar a existir. Então, como eu falei para vocês, o refluxo ele pode surgir desde os primeiros dias de vida. O bebê pode vomitar desde os primeiros dias de vida. Não necessariamente ele vai chorar sempre que ele fizer esse desconforto, que ele tiver esse desconforto. Só que com o passar do tempo, isso começa a gerar aí toda uma sobrecarga de funcionamento do organismo dele, e aí você vai ver o bebê chorando por conta de dor de refluxo. Aí você vai lembrar do que eu falei para você. Você vai lembrar que, meu Deus, o Dr. Dalton falou exatamente isso. O bebê chorava, o bebê vomitava e não chorava, era um bebê tranquilo. E agora ele começou a ficar irritado. Então é sinal de que o corpo dele está tendo mais alteração ainda. Então aí é a hora da gente começar a intervir. O bebê começou a vomitar, tem uma volta de leite ali que já está te preocupando, já começa a intervenção, já começa a procurar ajuda porque esse bebê está precisando. Ó, uma pergunta aqui. Algumas vezes o bebê coloca o leite para fora por ter sacudido ele. É normal ou faz parte do refluxo?
Nesse caso, aí é a questão por conta desse balançar. Só que tem um porém. Então vai ter bebê que você vai balançar ele depois de mamar e ele vai ter essa volta porque ele não tem facilidade de manter aquele leite dentro do estômago. Então é um bebê que muitas vezes vai vomitar porque foi chacoalhado ou porque foi apertado. Então, apertar o abdômen do bebê, a barriguinha do bebê depois de mamar, é uma facilidade maior que a gente está dando dele jogar esse leite para fora, dele vomitar todo esse leite. Aí, o que acontece nesse caso dessa pergunta que você me fez? É normal, faz parte do refluxo ele colocar o leite para fora quando é sacudido, quando é balançado. Vai acontecer isso pela questão anatômica do bebê. Só que se esse bebê começa a ter esses sinais constantemente, ele começa a ter uma irritação, porque aquele leite que estava dentro do estômago dele chega lá no estômago, tem acesso ao suco gástrico, que é o suco que vai fazer a digestão do estômago. Se esse bebê é estimulado, chacoalhado, balançado e ele vomita, ele pode começar a ter, não de início, não ali naquele momento, mas com o passar do tempo ele pode começar a ter uma irritação da região da garganta, do esôfago, do próprio estômago dele, por conta desse alimento que está saindo. Então pode acontecer sim do bebê vomitar quando é chacoalhado, quando é balançado, você vai ver que às vezes isso acontece, mas a gente não pode deixar essa constância ficar acontecendo. Então, como a gente sabe, o bebê não pode ser balançado depois de mamar, a gente precisa manter o bebê tranquilo. É a mesma coisa da gente. Imagina você comer alguma coisa e você entrar numa montanha-russa que vai te balançar de uma forma exagerada. É claro que a gente vai acabar vomitando, isso vai causar um desconforto para a gente, porque todo vômito causa um desconforto, causa uma dor. Então imagina o bebê nessa situação, acabou de mamar, é chacoalhado, é balançado, então o bebê acabou de mamar, procura deixar ele calminho, tranquilo, de preferência elevado, então deixa esse bebê mais em pezinho para que isso não ocorra. E como fazer para melhorar? Jaqueline, como que a gente faz para melhorar essa questão desse refluxo do bebê? Como eu falei, pode ter alteração vinda intraútero, então desde a gestação, pode ter alteração acontecendo durante o parto, por conta da forma que esse parto foi conduzido, não julgando a questão do uso de fórceps ou de alguma ferramenta, porque muitas vezes essas ferramentas são necessárias para conseguir tirar o bebê, para que o bebê nasça com vida, mas a gente sabe que essas ferramentas podem favorecer algumas alterações. Então, se o seu bebê é aquele bebê que precisou nascer com fórceps ou com algum tipo de ferramenta ali que o médico chegou a usar, é um bebê que já precisa de um atendimento, mesmo que ele não tenha nenhum sintoma. Esse bebê precisa ser cuidado o quanto antes por um osteopata pediátrico, para que seja feita uma avaliação, um entendimento ali do que pode ter acontecido durante esse parto e já entre num trabalho de prevenção, caso o bebê não tenha sintoma. Se o bebê já tiver sintoma, então, aí que ele precisa mesmo dessa ajuda. E para a gente melhorar essas questões de refluxo, mesmo que seja esse refluxo aí que o bebê vomita e não chora, que não tem desconforto, a gente precisa entender essas alterações do corpinho dele. Então existem testes, Jaqueline, que a gente faz para avaliar se o bebê tem um torcicolo, por exemplo, então se ele tem uma dificuldade de virar a cabecinha, de fazer a inclinação dessa cabecinha. Então a gente começa a observar essas alterações. E aí a gente vai corrigindo essas alterações e aplicando outras técnicas para melhorar o funcionamento digestivo do corpinho desse bebê. Primeira coisa, observa com o seu bebê, mesmo que seja um bebezinho menor de 3 meses, que ainda não tem força no pescocinho, observa no seu bebê se quando você deixa ele em pezinho com você, ou às vezes um pouquinho mais sentadinho aqui no seu colo, observa ele de costas e vê se a cabecinha dele tomba. Então, se você olhar ele de costas, você vai perceber que, mesmo com o controle do pescoço ou não, tem um lado que a cabecinha do bebê pode tombar. Ela vai inclinar um pouquinho assim, ó. Às vezes é pouquinha coisa mesmo, mas você vai perceber que tem alguma alteração. Então, esse lado é um lado que tem uma tendência de que o bebê esteja com um torcicolo. Então, uma alteração de função das vértebras cervicais dele, dos ossinhos da coluna cervical, uma alteração de função dos músculos da região cervical, favorecendo para que ele incline a cabecinha. E aí isso favorece uma alteração da região de onde vai sair o nervo vago.
que é o nervo que vai comandar o funcionamento do estômago, do intestino, que favorece aí, quando está alterado, favorece para o bebê ter esses sinais de refluxo. Depois que você observar isso, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o seu bebê e a partir disso a gente vai aplicando técnicas de correção. A gente vai tentando melhorar esse funcionamento aqui com as técnicas de correção. Eu ensino isso para as mamães do curso, então as mamães do curso online elas têm acesso a tudo isso e conseguem corrigir dentro de casa com as mãos delas, melhorando o funcionamento do organismo do bebê e elas estão tendo resultados fantásticos lá, melhorando o refluxo da criançada. Ajuda muito. Doutor, o meu bebê teve torcicolo. Agora, depois de ele ter melhorado, o refluxo melhorou demais. Está com 6 meses e ainda vomita quando se agita muito brincando. É normal? Obrigada por nos ajudar. Então, esse torcicolo dele, ele melhorou, mas foi retestado? Existem algumas questões importantes de serem observadas aí. Ele foi submetido a um tratamento com osteopata? Ele já melhorou mesmo? Ou você acredita que ele melhorou? Foram feitos testes para investigar se esse torcicolo zerou? Pode ser que mesmo assim, talvez se não tenha sido feito tratamento, não tenha sido feitos testes, pode ser que mesmo com a aparência do pescocinho dele mais retinha ali, mais posturada, mesmo assim pode ser que ele ainda tenha alguma alteração de funcionamento da base do crânio, gerando essa alteração vagal que a gente fala, do nervo vago. Por isso que ele ainda está tendo alguns sinais de volta de leite. É claro, na situação que você falou, chacoalhou o bebê, brincando ali, ele pode acabar vomitando, então isso pode favorecer essa volta de leite. Só que lembrando, não é legal a gente ficar fazendo isso numa constância, porque da mesma forma que a gente passa mal quando vomita, o bebê também vai ter um desconforto ali com aquele vômito. Bebê mamando menos que o ideal para a idade, mamando aos poucos e chorando quando pega na mamadeira. É sintoma de refluxo? Pode ser. Pode ser sinal de refluxo quando o bebê faz essas mamadas com mais frequência. Então, mamando pouco e mamando com mais frequência. Mas, nesse caso, me chama a atenção para uma alteração que pode estar vindo da língua desse bebê. Então, às vezes, uma alteração de funcionamento da língua pode favorecer para que ele tenha dificuldade de pegar o leite, de conseguir fazer a sucção e que ele esteja com desconforto ou cansando demais, e isso favorece para que ele mame menos. Então, ele mama pouco porque ele cansa muito rápido. Só que tem um porém, nesse caso dessa pergunta, a mamãe falou da mamadeira. Então, se isso acontece só na mamadeira, é um sinal de que pode ter algum tipo de alteração da região bucal ou que o refluxo está presente ali. Então, enquanto ele mama, ele acaba tendo essa volta de leite, todo esse desconforto. E aí ele para de mamar, daqui a pouco ele já tem fome de novo. Então, é um bebê que precisa ser investigado. É um bebê que eu diria que precisa ser investigado, porque na mamadeira, o bebê que tem uma alteração da língua tem um pouco mais de facilidade de mamar do que o bebê que mama no peito, porque no peito eles têm que fazer um esforço maior. Então, se ele tem dificuldade na mamadeira e ele está parando, é sinal de que às vezes a língua está muito restrita mesmo ou tem mais alguma alteração na região do pescoço que pode estar favorecendo tudo isso. E é claro, associado aí um possível refluxo também. Doutor, meu bebê está tendo dificuldade nas mamadas, ele tem refluxo também, só que agora ele faz muita força para soltar gases e também chora durante as mamadas. Isso acontece sempre nas mamadas. O que acontece, gente? A gente precisa pensar em questões funcionais de todo o organismo do bebê. Então, aqui do lado esquerdo, na câmera está ao contrário para vocês, tá? Mas aqui é o lado esquerdo da boneca. Aqui do lado esquerdo, mais profundamente, está o estômago. O intestino está nessa região, mais à frente do estômago. Quando o bebê, por motivo de gases, começa a fazer muita contração com o estômago cheio, ele tem uma tendência a aumentar a pressão dentro do abdômen dele. Então ele faz muita força, essa pressão é aumentada e quando aumenta a pressão é como se ele apertasse o estômago. E aí imagina uma bexiga que está sendo apertada. Então o bebê faz a contração, aperta o estômago ali, o intestino contra o estômago e aí ele faz uma ejeção. Então esse leite acaba saindo dali do estômago dele com mais facilidade por conta dessa pressão que ele está fazendo. Primeiro que ele está se agitando, então essa agitação faz o leite voltar também, pode estimular. E porque ele está fazendo essa pressão. E aí isso vai causar um desconforto duplo, pelos gases
e por essa volta de leite, que com o passar do tempo pode se tornar aí uma questão bem desconfortável para o bebê. Então é importante conseguir corrigir primeiramente esses gases do bebê, melhorar essas funções do intestino dele para reduzir esses gases e aí, por consequência, também vai estar trabalhando para melhorar a questão do refluxo. Porque, como eu falei para vocês, dessa base do crânio, ó, mais uma vez esse assunto, dessa base do crânio vai sair o nervo vago, que comanda o estômago e o intestino. Quando a gente corrige um torcicolo, a gente já está trabalhando uma melhora tanto do refluxo quanto das cólicas. Então, a gente está corrigindo duas coisas em um mecanismo só. Então, para vocês verem o quanto é importante a gente diagnosticar um torcicolo ali para melhorar essas condições do bebê, para que ele tenha uma mamada tranquila, que não tenha volta de leite, esse desconforto, que não tenha os gases também. Então, é todo um processo aí que a gente precisa entender para ajudar esse bebê. Muitas mamães participando aí hoje, entrando na live, estou gostando de ver. Sinal de que vocês estão interessadas, são mamães aplicadas. Isso que eu gosto, hein? Eu gosto de mamães que estão realmente preocupadas com o bebê, porque você vai ouvir falar muitas vezes que deixa o bebê chorar, deixa o bebê vomitar, tudo isso é normal, tudo isso é comum, acontece com o bebê, mas não é bem assim. Você que é mãe, você que está acompanhando o bebê dia e noite, que está sofrendo aí com o seu bebê, sabe que não é dessa forma, né? Infelizmente, você vai ouvir de muitas pessoas isso, pessoas de casa, pessoas da área da saúde, infelizmente. Muitas pessoas vão falar para você que é normal, que você tem que deixar o bebê chorando mesmo, que o bebê tem que aprender, tem que parar de chorar sozinho no berço, mas a gente sabe que não é dessa forma. Eu me coloco no lugar de vocês e eu entendo o que vocês estão passando todas as noites, principalmente, todos os dias, e que estão sofrendo com um bebê que está chorando constantemente, está sofrendo com dor. Então você sabe que se o bebê está com vômito, se o bebê está com desconforto ali, ele está sofrendo com dor sim. E essa dor faz com que o seu bebê tenha todas essas crises, que ele não durma bem. E não dá pra gente deixar um bebê sofrer dessa forma e acreditar que tudo vai passar sem oferecer um tratamento, sem oferecer uma forma de corrigir isso. Então a gente precisa realmente ajudar esse bebê e por consequência a gente vai estar ajudando vocês também, essas mães que sofrem aí dia e noite com essas crianças que estão com desconforto. Ó, a Indy Bezerra, se o bebê não arrota, piora o refluxo causa gases? Não necessariamente que se o bebê não arrotar vai piorar o refluxo. A gente tem que deixar de acreditar que é obrigatório que o bebê arrote em todas as mamadas. Nem todas as mamadas ele vai precisar arrotar. Não é uma coisa obrigatória de se existir. Em relação a piorar o refluxo, também não vejo como uma relação tão importante. O que acontece em relação ao arroto quando o bebê já tem um refluxo? Então, quando o bebê tem sinais de refluxo, de desconforto, muitas vezes esse ar, esse gás ali do arroto vai ficar preso, ele vai ter uma dificuldade de conseguir eliminar. E quando ele se esforça demais para eliminar, aí sim ele pode fazer esse leite acabar voltando por conta desse esforço. Então, o esforço de conseguir arrotar. Mas o caso do bebê que não arrota, não vejo tanta relação assim. Então, o esforço de tentar arrotar pode sim ter um estímulo de volta de leite e pode sim fazer com que esse bebê tenha um soluço também associado. Então, tentou arrotar, vomitou, soluçou. Então, tudo isso é um ciclo aí que a gente vê muito comum do bebê que tem refluxo. Meu bebê dorme com a cabeça virada, mas para o lado direito. Ele tem 3 meses e ele gorfa muito. Então, se você... É um sinal também importante para a gente observar. O bebê está dormindo. Colocou o bebê para dormir. Você percebe que ele leva a cabeça só para um lado. Então, o bebê começa a ter um vício de posição, gira a cabeça ou inclina a cabeça ali só de um lado. Você começa a perceber, nossa, mas ele só está dormindo desse lado. Você precisa ficar atenta e isso precisa de correção. Porque o bebê tem uma musculatura muito sensível, ele tem um organismo muito sensível. Se ele começa a ficar muito tempo só de um lado, ele vai criar uma tensão daquele lado e isso vai favorecer para que ele tenha uma sobrecarga de funcionamento do organismo. E aí
consequentemente o bebê pode ter refluxo, pode ter cólica. E associado a isso, o bebê pode ter uma assimetria do crânio também. Então, uma região do crânio, uma região da cabeça do bebê que pode ficar achatada pelo lado que ele acaba dormindo com maior frequência. Então, isso pode ser um sinal, no caso da Luciana que fez a pergunta aqui, de que essas voltas de leite que o bebê está tendo, mesmo com 3 meses, viram só que 3 meses nada melhora de forma milagrosa, mesmo com 3 meses está vomitando, e essa volta de leite pode estar associada a essa posição que ele está viciado para dormir. Fernanda Paula, meu bebê vomita muito toda vez que mama. E a Natália Silva, se o bebê não arrotar, ele tem que ficar em pé durante 15 minutos? Essa é uma dica que eu sempre dou, tá? Então, é uma orientação que eu sempre costumo passar para as mamães do meu consultório, para as mamães do curso. Mesmo que o bebê não arrote ou que ele já tenha arrotado logo no comecinho, é importante a gente manter ele elevado. Então, a gente precisa imaginar que o sistema digestivo do bebê ele é muito sensível ainda, que ele não está atuando de uma forma 100% como precisa. Então, a gente tem que ajudar esse bebê. Então, depois de mamar, mesmo que já tenha arrotado, manter por 15 minutos, por volta de 15 minutos em pé, ajuda que o bebê não tenha essa volta de leite. Então, a gente vai oferecer aí uma prevenção para o bebê dessa forma. A Wanda Pires. Ter refluxo faz o bebê engasgar muito? Minha bebê sempre engasga e sai leite pelo nariz, em grande quantidade. Sim, e você está colocando em risco, você não, mas o seu bebê está sofrendo um risco aí de muitas alterações associadas nesse caso. Então, os engasgos estão relacionados à questão do torcicolo também, porque dessa mesma região de onde sai aquele nervo que eu falei para vocês, que é o nervo vago, que comanda o funcionamento do estômago e do intestino, sai um nervo chamado glossofaríngeo que ajuda a fazer a deglutição. Então ajuda para que esses músculos trabalhem bem ali na hora da gente conseguir engolir, do bebê conseguir engolir o leite que ele está mamando. Se o bebê tem um torcicolo, favorece para que ele tenha uma deglutição ruim, que ele engula de uma forma sofrida, que ele não consiga fazer a coordenação na hora de conseguir mamar. E aí o bebê acaba engasgando. Então é um sinal de que o bebê está precisando de ajuda. E aí quando acontece, como ela falou, de ter uma volta de leite pelo nariz em grande quantidade, então muitas mamães vão se assustar com esse comentário dela, meu Deus, o leite voltando pelo nariz. Mas pode acontecer. Pode sim acontecer. Por conta dessa mesma alteração na região aqui da inervação, o bebê pode ter essa volta de leite e esse leite sair pelo nariz. Então ele está com uma alteração de funcionamento de boa parte desse sistema digestivo e alterando o sistema respiratório também. Esse leite que voltou pelo nariz começa a fazer uma irritação da mucosa nasal. Então, toda a mucosa, a parte interna do nariz do bebê, fica alterada por conta desse leite que está voltando. Aí é o bebê que vai ter um acúmulo de secreção, então você vai ver que tem que sempre limpar esse nariz do bebê, que está sempre sujinho. É um bebê que tem uma tendência a roncar e é um bebê que sofre por conta dessas questões respiratórias. E se isso não é corrigido, isso vira um processo crônico e aí esse bebê começa a sofrer mais. E aí acontece o que a gente chama da rinite do bebê, que é quando ele tem uma irritação de toda essa mucosa interna do nariz por conta desse leite que está voltando. Então, vários processos do bebê da Wanda que podem ser corrigidos melhorando um torcicolo que provavelmente o bebê dela tem. Então, a gente avaliando esse torcicolo, entendendo esse torcicolo, a gente consegue ajudar esse bebê a melhorar de todos esses sintomas que ele está apresentando. Martins Jaerli, meu bebê de 2 meses, sempre quando bebe leite, ele se engasga. Provavelmente o mesmo motivo do que eu acabei de explicar, por conta de uma alteração de funcionamento dos nervos ali que vão comandar essa estrutura. Então, gente, a gente precisa oferecer para o bebê uma qualidade de vida, né? Vamos pensar assim, é claro, o bebê acabou de nascer, a gente vai deixar ele 90 dias, 3 meses, esperando para ver se vai melhorar, se o bebê vai ter uma mudança milagrosa ali de todos esses sintomas, então você vai fazer o seu bebê crescer com a percepção de dor. Então esse bebê ele vai ter contato com dor desde o nascimento dele.
Então ele vai ter coisas ali que incomodam. E é esse bebê que vai dar problema no futuro também, porque ele vai ter uma alteração do processo digestivo dele já nessa idade, menos de 3 meses ou mais. Isso vai causar todo um desconforto do organismo dele, então vai gerar uma sobrecarga e ele vai ter acesso a essas sensações dolorosas, a essas sensações de dor. E quando ele tem acesso a essas sensações de dor, ele pode criar uma memória em relação a isso também. E é aquele bebê que muitas vezes tem dificuldade na questão do desapego depois, é aquele bebê que não quer sair do colo por nada, aquele bebê que não aceita ficar deitado, sozinho no berço. Então são vários processos que a gente vai conseguindo entender o porquê do bebê ser daquele jeito. Por que é um bebê tão assustado? Por que é um bebê tão medroso? Ele está traumatizado com essas dores que ele já passou. Ele está sofrendo com todo esse desconforto que ele já passou. Então, ele já teve uma experiência de dor e ele não quer passar por isso de novo. Da mesma forma que a gente. Então, quando a gente tem um processo, uma experiência de dor, a gente não quer passar por aquilo ali de novo. Impossível que nenhuma de vocês que estão acompanhando aí tenha queimado a mão alguma vez no fogão ou em alguma coisa. Quando a gente queima a mão, a gente tem uma sensação dolorosa, a gente passa por uma experiência ruim. A gente não procura repetir isso de novo. Então, às vezes, a gente queima sem querer de novo, mas a gente não vai fazer isso por querer. Então, a gente fica no subconsciente que aquela situação causou uma dor para você. O bebê também vai ter isso. Então, o bebê que, por exemplo, o bebê que tem dificuldade de ficar deitado no berço, quando o berço está na horizontal, o berço está reto, é um bebê que tem dificuldade de ficar deitado porque ele está sofrendo com desconforto digestivo, ele está sofrendo com refluxo, o leite que está voltando ali. Mesmo que esse bebê seja um bebê maior e já não tenha mais sinais de refluxo, ele pode estar com dificuldade de ficar deitado por conta desse trauma, porque ele já passou por isso antes. Então ele já teve essa experiência de sentir dor quando ele estava deitado. E aí ele não quer ficar deitado, ele quer ficar no colo, ele quer qualquer outro tipo de coisa que ele não vá ter essa experiência de novo. Então a gente oferecer para o bebê uma forma de cura nos primeiros dias de vida, mesmo que seja uma forma preventiva para esse bebê nunca ter nada, ou uma forma de correção quando esse bebê já tem sintomas, a gente vai fazer com que esse bebê nem tenha acesso à dor, que ele não crie esses traumas também. A Samara perguntou, minha bebê de 1 mês tem, é horrível esse refluxo, você faz consultoria? Como que funciona? Eu tenho a consultoria dentro do curso, então como que é feito isso? A gente vai abrir as vagas, não está tão próximo assim, vai demorar um pouquinho ainda, mas a gente vai abrir as vagas e a consultoria, vocês devem estar acompanhando aí eu postando a consultoria com as mamães, os resultados delas que estão muito legais também. Dentro da consultoria você tem acesso a aulas em grupo comigo, onde vocês tiram as dúvidas, acompanham tudo ali que eu vou ensinando, num grupo fechado, como se fosse um aulão fechado ali, eu vou tirando as dúvidas de mãe por mãe, e vocês têm acesso às aulas gravadas. Então, mais de 30 aulas gravadas de todo o passo a passo que eu ensino vocês, ao que vocês precisam fazer para melhorar o torcicolo, para melhorar as dores do seu bebê, para a gente corrigir essas alterações. Então, um passo a passo detalhado, gravado, e essa consultoria ali, esses encontros que vocês ganham de presente para ter aí esses ajustes necessários. Além do que tem grupo do WhatsApp, tira dúvidas o tempo todo, tem comunidade do Facebook para vocês tirarem dúvidas. Então, isso é tudo privado, isso é tudo uma área restrita ali para as mamães que estão lá dentro. Então, muitas mamães que participam do meu curso, elas estão dentro desses grupos e elas tiram as dúvidas constantemente ali, a gente vai ajustando tudo. Eu não faço consulta online, então não tenho tempo de conseguir fazer consulta online. Por isso que eu criei essa consultoria, o curso do Bebê Online, onde você tem acesso a essas aulas que são dessa forma, em grupo, e todas essas videoaulas gravadas ali de todo passo a passo. Então fiquem atentas que em breve a gente vai abrir as inscrições, mas por enquanto ainda não temos inscrições abertas. É isso, gente. Lembrando vocês que a gente precisa sempre oferecer o melhor para o bebê, não deixar o bebê sofrer com uma experiência de dor, porque se esse bebê sofrer com uma experiência dolorosa, ele vai ter uma tendência a ter uma memória em relação a isso, vai ser um bebê que vai ter algumas dificuldades no desenvolvimento, vai ser um bebê que
que vai criar alguns traumas, alguns medos, então a gente precisa ajudar esse bebê. Eu dei risada aqui agora que uma colega me mandou um comentário aqui. Ei, Manoel, você viu? Te encontro no congresso, hein? Samara Calado. Tem previsão? Não aguento o sofrimento dela. Ó, a previsão para a gente abrir as vagas do curso não vai demorar muito, é no próximo mês. Então a gente vai ter aí mais alguns dias até conseguir abrir as novas vagas, porque eu ainda estou ajudando as mamães da outra turma, então a gente ainda está no processo ali do curso estar funcionando, e em breve a gente vai abrir as vagas. Fique atento a todas as publicações aqui, que com certeza você vai ser avisado sobre isso. A gente vai abrir a possibilidade de vocês escreverem o seu e-mail lá para receber essas informações, e aí você vai ter acesso, mas não vai demorar muito não. E fique tranquila que assim que a gente começar, você já vai ter acesso a tudo, então você já consegue ir ajudando o seu bebê e com certeza ele vai melhorar muito. Ó, um relato para vocês aí, mamães. A Paula, mamãe do meu curso lá, Paula Fernanda. Eu adquiri o curso e super vale a pena você adquirir o curso. Dr. Dalton, super atencioso, excelente profissional e 100% acessível. Quando abrir as inscrições, se inscreva para ajudar seu bebê. Viu só, gente? Não sou eu que estou dizendo para você que o curso vale a pena. Eu só estava falando para vocês de como funciona o curso. Então aí veio uma mamãe que está junto comigo lá no curso, que participou, que está participando, muito ativa, uma mamãe que está colocando tudo em prática e vendo os resultados do seu bebê. Então, aí uma prova para vocês de que tudo funciona, de que com o acompanhamento certo você vai conseguir ajudar o seu bebê. Então, fiquem atentas que em breve aí a gente vai estar abrindo essas inscrições, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado, Paulo, por esse relato de surpresa. Obrigadão mesmo. Muito obrigado a todos vocês que participaram. A live vai ficar gravada, então acompanhem novamente, mostrem para os seus maridos, para os seus companheiros, para as pessoas que estão ajudando vocês aí no cuidado com o seu bebê, porque eu tenho certeza que quanto mais conhecimento ronda dentro da família, mais fácil da gente conseguir ajudar esses bebês. Então a colaboração de todo mundo é muito importante, tá bom?